rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. O ano era 2012. Numa pequena cidade da Espanha chamada Burlada, havia uma importante competição, uma corrida de obstáculos chamada Cross Country. Nela reunia atletas de todo o mundo. Já se aproximava do final da corrida e, numa disputa mais feroz, digamos assim, haviam 2 atletas.
Em primeiro lugar vinha o queniano, chamado Abel Mutai, experiente corredor, e logo atrás dele, um jovem competidor espanhol de 24 anos, chamado Ivan Fernandes. Faltavam 10 metros para o final da corrida, quando, certo de que havia ganhado a corrida, o queniano relaxa, acreditando que já havia passado da linha de chegada, reduz os passos e começa a correr mais lentamente. Mas eis que é surpreendido por um toque do seu adversário que vinha logo atrás. Porque uma vez percebido o equívoco, o jovem corredor espanhol assinala o seu competidor do equívoco que estava cometendo. E aí o corredor queniano, dando-se conta, acelera novamente os passos, a sua corrida e, enfim, atravessa a linha de chegada. Logo em seguida, move-se para trás para cumprimentar e agradecer o seu concorrente, reconhecendo naquele instante o gesto de honestidade e de ética que aquele competidor havia demonstrado naquele instante. Após o final da corrida, os jornalistas eufóricos, aproximando-se então do segundo lugar, questionou do porquê que ele não aproveitou a oportunidade, a distração, o erro do seu rival naquele momento para que pudesse ultrapassá-lo. E aí o jovem corredor de 24 anos, Ivan Fernandes, responde então aos jornalistas: eu não fiz nada demais, apenas percebi que não era merecedor de ganhar naquele momento, aproveitando-me do erro, da distração daquele amigo que corria à frente. Não fiz nada demais. E mostrou-se até de certa forma surpreso, porque dizia a ele que deveria ser uma atitude comum, corriqueira. Porque afinal de contas, ele tinha atendido ao chamado da sua própria consciência. Com essa real história, que nos dá um grande exemplo do bom proceder, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo essa companhia corriqueira, amiga, das segundas-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Estimando que todos vocês nesse instante possam encontrar-se em paz. Hoje, como a própria história de início nos remeteu, estaremos falando sobre o bom proceder. Que nada mais é do que refletirmos, pensarmos sobre as boas condutas, sobre a moral, a ética, o cotidiano da honestidade, o exercício das boas ações no nosso cotidiano. Porque nunca, é demais lembrar que a ética ela não deve ser praticada somente para, entre aspas, inglês ver. Mas as boas posturas, o bom proceder, ele deve fazer parte das nossas vidas em todas as circunstâncias, em todos os instantes da nossa existência. Porque ela sinaliza o amadurecimento de consciência, o despertar do espírito para novas realidades, para as realidades ao qual o Cristo sempre nos apontou, que fala de fazermos e transformarmos as nossas ações cotidianas em tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro, enfim, pudesse fazê-lo por nós. Só para início de reflexão, nós trouxemos um livro do qual nós gostamos muito, que é um livro de Emmanuel, de perguntas e respostas, dividido em temas,
em subtemas, onde a sabedoria de Emmanuel nos trata de diversas formas e de diversos assuntos, com essa sabedoria de um espírito que já navegou secularmente, já experienciou inúmeras trajetórias e que trouxe em seu bojo, na sua bagagem evolutiva, tamanha sabedoria. Então, nesse livro, O Consolador, nós temos uma questão que diz o seguinte: a virtude é uma concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? E aí Emmanuel nos responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então nós vemos de início que Emmanuel já nos aponta que a virtude é uma conquista do espírito. Ela não nos cai do céu. Não é herdado de gerações a gerações, mas é um esforço que a criatura deve fazer. É uma labuta interna, é um exercício constante de reflexão sobre si mesmo, sobre suas posturas, sobre os reflexos dessas posturas no próximo, no outro, ao qual nós direcionamos as nossas atitudes ou as quais são repercutidas, reverberadas naqueles que estão no nosso entorno. Nesse sentido, nós também lembramos do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, no livro 3, que tem uma seguinte questão levantada por Kardec, identificada no subitem sobre o bem e o mal. E a questão que Kardec levanta, que se trata da questão 629, nós temos o seguinte: que definição se pode dar da moral? A resposta da espiritualidade é: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Por que então cumpre a lei de Deus? Logo em seguida, na questão 630, Kardec levanta a seguinte questão: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta dos amigos espirituais: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Na 631, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? A resposta: sim, quando crê em Deus e o quer, sabe. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Nesse exemplo que nós demos desse corredor espanhol chamado Ivan Fernandes, nós vemos que a regra, a consciência do bom proceder é algo que parecia estar introjetado profundamente nele. Mais adiante, muito assediado pela imprensa a respeito daquela atitude, porque ele tinha tudo para vencer aquela competição e ressaltar-se, exaltar-se como atleta, afinal de contas estava no seu país. Ele dissera: mesmo que tivesse a promessa de ganhar uma vaga na seleção espanhola, eu agiria do mesmo jeito. Na concepção de Ivan, não havia mérito em vencer a partir da fraqueza de um momento de fragilidade do outro, que havia esforçado-se durante toda a corrida, dando de si mesmo, ultrapassando seus próprios limites para vencer aquela competição. Além disso, nós sabemos, o Quenya
é um país tão sofrido, marcado pela pobreza, pela miséria. Então, pressupomos que também passou na cabeça daquele jovem o que a vitória daquele competidor queniano representaria para a sua nação. Eis que refere um belo gesto, um belo exemplo de um exercício de honestidade, do bom proceder, de distinguir naquele instante o que era oportuno, o que era verdadeiramente, do ponto de vista religioso, se possamos dizer assim, do ponto de vista cristão, a respeito do bom proceder. E vale-nos a reflexão. E nós, como temos agido em relação às nossas condutas morais? Porque ainda muitos de nós partem do pressuposto do jeitinho brasileiro de agir, que nada mais é do que o gesto desonesto de passar por cima da lei, ou de se aproveitar das fraquezas humanas, da fraqueza do outro, para dar-se bem na vida. Passando, às vezes, uma ideia de que ser honesto, justo e bom é ser fraco, é ser bobo, é ser tolo. Mas quando nós retomamos os princípios deixados pelo Mestre Jesus, nós vemos que, na verdade, o verdadeiro herói é aquele que combate em si as verdadeiras mazelas. Então devemos pensar sobre os gestos cotidianos, as nossas infrações cotidianas que são deixadas, passadas como pequenos deslizes, como, mas se eu não fizesse, outro faria. Então, às vezes, são desde gestos como separar uma ficha do passe, pedindo para alguém que chega primeiro que nós, pegar para que a gente não tenha, passe pelo desconforto de ficar esperando para sermos um dos últimos a sermos atendidos pelo passe, quando às vezes as pessoas que estão lá esperam o mesmo tempo que poderíamos ter esperado. É aquela pessoa que pede às vezes para dar um jeitinho, para que na hora da entrega do imposto de renda a gente não possa, entre aspas, alimentar o leão. Afinal de contas, a gente paga os nossos impostos, mas não temos o retorno disso. Então, não tem problema se dermos um jeito e não pagarmos o valor que deveríamos pagar, porque o governo, não nos devolve aquilo que nos é de direito, por exemplo. E aí vamos cometendo as nossas pequenas corrupções, que na verdade não afeta diretamente o outro, porque nós temos a ilusão de achar que quando nós cometemos alguns atos ignóbeis, desonestos, a gente está afetando o outro. Mas cada vez mais a gente está afetando a nossa própria consciência. Por isso que Jesus lá atrás havia nos dito: fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse-vos feito. Era uma forma indireta do Cristo nos dizer que tivéssemos o cuidado de não violarmos o direito do outro, porque automaticamente estaríamos violando a nossa própria consciência. A respeito disso, no livro chamado Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, ela nos traz uma importante reflexão a respeito dos vícios e dos delitos. Nós vamos destacar alguns trechos que ela nos aponta para que a gente possa pensar um pouco mais sobre as regras do bom proceder. E ela nos diz: condicionamentos passados, fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, ressurgem como incontidas impulsões, que se transformam em vigorosos senhores dos que lhe padecem a injunção. Então, às vezes, essas condutas equivocadas, essas condutas nefastas, desonestas, que ferem a moral e a ética, vão sendo tomadas de forma sutil, onde às vezes nós encontramos justificativas para nós mesmos, de que não há problema em proceder assim, afinal de contas tantos fazem. Mas aos poucos vão ganhando profundidade e robustez, e aí se a senhora de nós,
tomando volume denso, roubando-nos, entorpecendo-nos a consciência. E ela continua: procedentes do pretérito espiritual, fazem-se dilaceração da alma desde cedo, quando o processo da reencarnação se consuma. Constituem imperiosos tormentos que aparecem reiteradamente, dominam e destroem os seus êmulos. Formam as paisagens lôbregas do mundo moral da criatura humana. Tomam corpo em decorrência dos maus hábitos, estimulados pela insensatez, cultivados pela permissividade social. Assumem aspecto inocente e se incorporam à personalidade, tornando-se uma segunda natureza que absorve os recursos superiores da vida, culminando por se viciar e vencer os que derrapam na sua inditosa direção. Aqui, nesse aspecto, Joana de Ângeles vai nos chamando a atenção a respeito dessas atitudes invigilantes, que vão sendo adotadas, absorvidas e, às vezes, passadas para os nossos descendentes, para os filhos ou aqueles que dependem de nós na tarefa da educação, quando, às vezes, em nos observando, percebem essas, entre aspas, pequenas corrupções, os pequenos delitos morais que vão sendo absorvidos por nós e deixando passar por essa permissividade social com aquele discurso: todos fazem isso. Ou então o famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. E ela nos diz: defluem de inspirações perniciosas de mentes desencarnadas, em processo insinuante de obsessão simples, que se converte em subjugação selvagem, mediante a qual os cômpares se sustentam e se estremunham, infelicitando-se reciprocamente, de longo curso, em que se interdependem amargurados. Aqui ela aponta sobre um outro aspecto. Como há uma brecha moral em nós, nós somos sutilmente influenciados por essas mentes perniciosas e doentias que vão nos incitando a essas más condutas. E daqui a pouco estaremos nós subjugados com o comprometimento da nossa vontade, das nossas posturas conscientes diante dos outros e diante da vida. Seja sob qual a aparência os descubras em ti, não lhes dê trégua. Então, nesse tópico ela fala: se no exercício da reflexão nós identificamos uma tendência em nós para agir de modo a aproveitarmos das fraquezas alheias ou dos oportunismos para criar ou tirar vantagem em algo, devemos ter o cuidado de não dar trégua. A mentira inocente, estimulada, transforma-se um dia numa calúnia bem urdida. Uma taça de licor singela, repetida, faz-se veículo de alcoolemia martirizante. Um delíquio moral momentâneo, aceito com naturalidade, abre as portas da dignidade à corrupção. Sê severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. Morre geração e cuidados deves manter, mesmo que os outros se favoreçam com a maior soma de liberdade, a fim de preservar-te das artimanhas dos vícios e delitos que trazes de ontem, que podes adquirir hoje e que estão fáceis por toda parte. Evitemos então os pequenos impulsos, para não dar guarida
a esses sentimentos, a essas más tendências que ainda trazemos e que são difíceis às vezes de serem combatidas. Aquele discurso de todos fazem, que mal há nisso? Devemos ser, na fala do Cristo, a luz do mundo, o sal da terra. Não nos igualarmos pela inferioridade, mas termos o esforço contínuo de fazermos o melhor. E podemos até nos perguntar, diante das atitudes em que nos encontramos em dúvida, se é um bom proceder. Deveremos pensar, se fosse o Cristo, o que faria? Às vezes o preço de uma facilidade momentânea vai nos custar anos de tranquilidade e de paz de consciência. Mais à frente ela diz: sublimes realizações, tarefas nobilitantes que suportaram graves investidas do mal, homens e mulheres resolutos que se ofereceram ao bem e ao dever tombaram inermes ante os vapores dos vícios sociais e delitos morais aparentemente ingênuos, que terminaram por vencer as decisões robustas em que fraquejaram. Vigia, nos diz Joana de Ângeles, vigia e perscruta teus sentimentos. Se descobrir tendências e inclinações, não adies o combate, nem te concedas pieguismo. Luta e vence-os de uma vez, arrebentando os elos mantenedores da viciação e dos delitos, a fim de lograres o êxito que persegues, anelas e necessitas. Nessa luta por esse êxito, não é o de vencer o outro. Nesse combate feroz, difícil, não é ao outro a que nos referimos e a que refere-se Joana de Ângeles, mas é o combate às nossas más tendências e às nossas más inclinações. Aproveitarmos da fragilidade, da vulnerabilidade do outro para criar vantagem para si, não é honesto. Não é condizente com os preceitos e os princípios que nós adotamos como sendo verdadeiramente cristãos. Cristãos sobre a ótica que nos baseia, que nos dá sustentação, que nos dá norte, que refere-se aos preceitos deixados pelo Cristo. Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse nos feito. É bem verdade que, nesses momentos desafiadores, nós vimos muitos gestos e atitudes oportunistas, desonestas, até certo ponto cruéis, porque diante de tantas faltas, por exemplo, da escassez de equipamentos de proteção individual ou de instrumentos para que pudéssemos higienizar as nossas mãos quando surgiram, logo do início, essa pandemia que tanto nos aterrorizou e tanto nos rouba a serenidade e a paz, muitos gestos de oportunismo surgiram em diversos cantos do mundo. Mas também é verdade que manifestações de consciência desperta, de solidariedade e empatia também surgiram. Criaturas que puderam doar daquilo que tinham, para que pudesse, a partir do seu gesto, minimizar o sofrimento de alguém. Devemos lembrar que as boas atitudes não devem ser apenas impulsionadas pela apreciação dos olhos alheios, pelo reconhecimento do público, da plateia que irão nos aplaudir as atitudes honestas, mas, sobretudo, devemos ter em mente que os impulsos do bom proceder devem estar relacionados com as atitudes íntimas, aquelas que ninguém pode vigiar, observar, avaliar, exaltar. São as atitudes que se desdobram naturalmente na consciência tranquila. E me faz recordar de um ditado muito popular que nos diz: não há travesseiro mais macio
do que uma consciência limpa. Então, que diante, na iminência de qualquer atitude, de qualquer ação que devamos tomar, devemos ter em mente que não há travesseiro mais macio que uma consciência limpa. Que as regras do bom proceder estejam sobretudo relacionadas com os propósitos deixados pelo Mestre Jesus, que nos convidou, antes de qualquer coisa, pensarmos no outro, antes de um pensamento egoístico voltado para as nossas próprias necessidades. Porque o preço a pagar será sempre alto, ainda que achemos que estamos em vantagem. Porque aqueles que corrompem a própria consciência, adotando posturas não muito éticas nem morais, acham que estão ganhando, saindo na frente em vantagem. Mas mais adiante o preço a pagar será sempre muito alto. Então que possamos refletir sobre as nossas regras do bom proceder, para adotarmos em definitivo as boas posturas. Se não podemos e não temos o poder de mudar o mundo, que possamos mudar o nosso mundo interior, que por consequência irá reverberar em ações próximas em nós, despertando então nas outras consciências, por conseguinte, o bom proceder. Então, diante dessas singelas reflexões, não pretendemos esgotar o tema, porque ele é amplo, ele é vasto, é profundo. Mas a nossa intenção é lançar essas pequenas reflexões para trazermos ao nosso dia a dia e pensarmos diuturnamente sobre as nossas posições no mundo. Assim, agradeço mais uma vez essa companhia agradável de vocês, fazendo um convite, o convite semanal, para estar conosco às segundas-feiras, às 18h30, aqui no canal da Rádio e da TV Brasil Espírita, adicionando em suas vidas novas possibilidades de repensar o mundo. Então esteja conosco, participe, dê sugestões de temas, envie-nos perguntas que gostariam que pudéssemos de alguma forma esclarecer também aos outros colaboradores dos diversos programas que se encontram presentes nessa grade da Rádio Brasil Espírita, que possam também prestigiar essas pessoas queridas, amigas, que se debruçam em diversos temas, trazendo reflexões importantes à luz do Evangelho, do Cristo, à luz da doutrina espírita, para iluminar consciências. Estejam conosco, somando-nos nesta que é a primeira web rádio aqui de Alagoas, mas que está abraçando o mundo, porque nós temos notícias de diversos irmãos espalhados por todo o planeta, que nos escutam, nos acompanham. Então sejam todos bem-vindos a essa grande família chamada Rádio e TV Brasil Espírita. Agradeço mais uma vez a companhia agradável de todos, que possamos, se assim Deus nos permitir, estarmos na semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Que estejam todos em paz e que possam ter uma maravilhosa semana iluminativa e de muito aprendizado. Muita paz e muito obrigada.